Paz do Senhor, aqui Pastor Aleluia. Em época de coronavírus, o que se sucede no meio evangélico agora é discernir, é saber quem é o falso e quem é o verdadeiro profeta. Essa é a grande questão. Diante de uma pandemia, de uma doença, de uma enfermidade que se alastra no mundo, nós temos também a pandemia espiritual. Nós temos também um vírus chamado vírus do falso profeta, que se espalha também no meio evangélico e no mundo. E a questão, então, é saber quem é o verdadeiro e quem é o falso. Nós precisamos saber quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso. Em Jeremias 14, 15, a sua Bíblia diz assim: Disse-me o Senhor, tudo isso que estes profetas andam divulgando em meu nome é mentira. Eu não vos enviei, nem lhes dei ordem alguma para falar em meu nome. Sequer falei com eles. E o texto continua dizendo: eles vos profetizam falsas visões, adivinhações, doutrinas inúteis e o engano de suas próprias mentes e corações. Isso é o que está escrito em Jeremias 14, 15. O Senhor falando dos falsos profetas que dizem o Senhor disse quando o Senhor não disse nada. Quando o Senhor não os enviou, e o Senhor disse, nem sequer falei com eles. Mas eles dizem que o Senhor falou. Então nós estamos diante de uma crise também de cunho espiritual para sabermos quem é o falso e quem é o verdadeiro profeta. Mas isso é muito simples da gente discernir. Até por um bom senso, Deuteronômio 18, 22, a Bíblia diz: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Repito, Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. É simples. Aí ele diz assim: com soberba falou aquele profeta. Não tenha temor dele. Deuteronômio 18, 22. Se o profeta é de Deus e ele profetiza em nome do Senhor, então tem que se cumprir. Então tem que acontecer. Se não acontecer assim, então aquele profeta falou com soberba. A Bíblia diz, não tenha temor dele. Não o considere. Em Ezequiel 13, 6, a Bíblia diz: suas visões são falsas, seus prognósticos todos mentirosos. Com vossas bocas dizeis, palavra do Senhor, quando o Senhor não vos revelou nada. Tampouco vos enviou a parte alguma. E ainda assim, tens a expectativa de que as vossas previsões se cumpram. Como poderão cumprir as suas previsões, os vossos prognósticos, ó falsos profetas? Como vocês ainda têm expectativa de que os vossos prognósticos, as vossas previsões falsas se cumpram? Sob o poder de quem?
Lembra de Jeremias e Ananias? Ananias pegou um jugo de madeira e quebrou e disse que Deus estava tirando o jugo de sobre Israel. Jeremias veio com um jugo de ferro. Jeremias disse: você quebrou um jugo de madeira, mas o que eu coloquei foi um jugo de ferro. Ali estava de novo uma guerra entre o verdadeiro e falso profeta. Nós estamos vivendo essa mesma época, onde alguns, se dizendo pastores e profetas, vão até o YouTube e dizem: esses profetas do caos, profetas mentirosos, não haverá nada. Alguns dizem até que o Brasil não terá calamidade alguma. Pensa comigo aqui, o Brasil não está tendo calamidade alguma? Ele diz: não haverá calamidade no Brasil. E eu pergunto: não está tendo já calamidade alguma? Então, eles chamam a mim de falso profeta. Eu sou o profeta do caos. Eu sou o profeta mentiroso. Mas veremos nesse vídeo se o que se cumpre, Deuteronômio 18, 22, que diz: quando o profeta falar isso não cumprir, esse é mentiroso. Então nós veremos nesse vídeo se o que Deus mandou dizer se cumpre ou se o que eles dizem é o que está se cumprindo. É simples para a gente entender essa realidade. Não precisa muita coisa. Vamos lá. Foi convocado um jejum, alguns pastores, alguns não, vamos lá, a maioria deles, e muitos profetas foram para o YouTube e disseram: Deus vai acabar com essa pandemia, porque esse jejum será o jejum que Deus vai salvar o Brasil, Deus vai abençoar o governo, Deus vai fazer não sei o quê, e essa pandemia vai parar, enfim. No dia 5 de abril foi feito um jejum da nação, jejum profético, contra toda essa pandemia, contra toda desordem. Ok? Então vamos aos números. Porque no mesmo domingo à noite, Deus me deu uma palavra e eu vim aqui no YouTube e disse o que Deus mandou dizer. E Deus disse: inútil seria o vosso sacrifício, e chamou de espetáculo, de soberba, de quererem vanglórias e trazer glórias para homens. E Deus disse que não daria a sua glória a ninguém. Então, no mesmo dia do jejum de domingo, dia 5, o Senhor mandou-me trazer uma palavra e disse: o Senhor disse: o coronavírus cumprirá o seu papel. Lembra? Pegue o vídeo, está lá dito. O coronavírus cumprirá o seu papel e depois será tirado, depois ele desaparecerá. E o Senhor disse: não adianta o vosso jejum, porque ele vai continuar cumprindo o seu papel no Brasil e no mundo. Foi isso que foi dito por este profeta. E depois veio uma enxurrada de pessoas dizendo que eu sou o falso profeta. Eu sou o profeta do caos. Que não, que Deus estava agindo. Isso foi domingo, dia 5. Vamos lá. Eu trago fatos, números. No dia 4, um dia antes do jejum, nós tínhamos 10.278 casos de coronavírus no Brasil e 432 mortes. 10.278 casos confirmados e 432 mortes no dia 4, um dia antes do jejum. Do jejum até hoje, até 3 horas atrás, agora são 2 e pouco, há 3 horas atrás de hoje, são 14 e pouco, eu não estou com horário aqui no momento, são 14 horas e alguns minutos. Há 3 horas atrás, eu peguei os números. E está dizendo que hoje, até às 11 da manhã,
até às 11 da manhã, nós tínhamos, até 11 da manhã de hoje, dia 5 de abril, hoje, dia 12 de abril, ou seja, uma semana após o jejum de domingo passado. Então, hoje, às 11 até às 11 da manhã, nós tínhamos quase 21 mil casos de coronavírus no Brasil. 20.964. Isso a gente sabe que tem mais. Os dados não são bem precisos. Para o dia 4, um dia antes do jejum, nós tínhamos 10 mil casos. Hoje, uma semana após o jejum, nós temos 21 mil casos de coronavírus. Um dia antes do jejum, nós tínhamos 432 mortes. Uma semana após o jejum, nós temos 1.141 mortes. Isso até 11 da manhã de hoje, dia 12, domingo, 12 de abril. Então, se isso aqui não basta para você, que você diz que eu é que sou o falso profeta, então não deveria ter esses números caído? O coronavírus não deveria ter ido embora diante do jejum da nação, diante do jejum profético? O coronavírus não deveria ter ido embora, desaparecido, ou pelo menos a sua escala ter caído? Não. No mesmo domingo, Deus me mandou dizer uma palavra aqui. Pegue o vídeo e você vai ver. Muita gente não concordou, muitos ficaram nervosos. Eu é que era o falso. Mas eu queria vir hoje aqui, não queria dar esses números, eu queria vir hoje aqui e dizer, de fato, o jejum do dia 5 acabou os problemas do nosso país, tirou a pandemia, nós estamos livres. Oh, que notícia boa! Mas era mentira. Os falsos mentiram, enganando. Como nós dizemos aqui, é fácil nós sabemos quem é o falso e o verdadeiro profeta. Você vai dizer o que agora? Você disse lá atrás que eu é que era o profeta do caos. Eu vi alguém dizer, o Brasil não terá calamidade. Não terá? Nós estamos em calamidade pública. Mais de 20 mil. O Brasil vai passar de 30 mil casos. É o que dizem a ciência. É fato que temos 21 mil casos confirmados de coronavírus no Brasil. Agora, isso às 11 da manhã. Mais de 1.141 mortes de um dia antes do jejum da nação até hoje, quase triplicou tanto o número de infectados quanto o número de mortes. E alguns ainda ficam dizendo não haverá calamidade, não há esses profetas do caos. Você acredita mesmo que isso é profecia do caos ou nós estamos vivendo um caos e Deus está falando conosco e você ainda não discerniu quem é o falso do verdadeiro profeta? Você precisa despertar. O que foi que aconteceu com você? É ideologia política que está cegando você? É capitalismo que está cegando você? Ganância que está cegando você? É o fato de não ter ninguém com coronavírus na sua casa? É isso que está cegando você? Porque ninguém morreu na sua casa com coronavírus? Nós estamos vivendo uma pandemia, uma calamidade, e os falsos profetas estão tentando se passar por verdadeiros. Mas os verdadeiros estão aqui. Eu sou um deles. Os verdadeiros existem. E os números, por si só, falam. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que essa igreja tome posição de igreja. Porque a igreja do Brasil, na sua maioria, está desviada e distanciada de Deus. Você tem notícia do maior país evangélico do mundo, Estados Unidos? Agora são quase 600 mil pessoas infectadas, no maior país evangélico do mundo. Mais de 20 mil mortes. Ele é o número 1 agora em casos de morte por coronavírus. Maior país evangélico do mundo.
Você quer o que mais para acreditar? Que estes que andam trazendo uma palavra diferente, estes sim são os profetas do caos, da mentira, da falsidade, do fingimento. Mas dê ouvido aos profetas verdadeiros. O que Deus mandou dizer domingo, hoje faz 7 dias, não é? Está aí os fatos. Quem é verdadeiro? E quem é o mentiroso? Você consegue discernir agora? Nesta longa caminhada, muitos se cansaram de seguir Jesus. Notamos que em seu semblante já não brilha a divina luz. Eu creio que se esqueceram como deve ser a vida do cristão, porque eles permitiram que o pecado entrasse em seu coração. Porque eles permitiram que o pecado entrasse em seu coração.